Bom dia, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês, né? Nós estamos aqui já na nossa quarta aula, né? Na nossa quarta escola bíblica dominical virtual, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito interessante, né? Eu tentei marcar algumas coisas importantes aí, quase que eu risco o texto todo da lição, né? É sobre a família e a igreja, né? E essa é uma relação, ela é uma relação muito próxima, né? Muito que causa muitas consequências, né? A igreja influencia na família e a família influencia na igreja. Então, é uma relação muito recíproca, né? Dessas duas instituições, né? Que Deus criou, né? Que Deus nos fez. Então, antes de mais nada, né? Vou recomendar aos irmãos, pegue sua Bíblia, a minha já está aqui, ó. Então, pegue sua Bíblia. Os textos estão aí já na tela, né, para vocês. Nosso texto base, texto devocional, o versículo-chave, a leitura diária, né? Leia a Bíblia diariamente, tá aí também os textos, Romanos 16, Atos 18, Romanos 12, Hebreus 13. Então, faça sua meditação, medita na palavra do Senhor, leia, né? Dá uma pausa no vídeo, vê esses versículos, né? Usa a sua Bíblia e tal. E vamos estudar esse tema, né? O autor foi o pastor Agnaldo Faisal, né? Que, que criou, que Deus inspirou, né? Para escrever para nós aí essa lição. E vamos orar ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, né? E que possamos ser edificados, né? Por essa palavra. Eu fui muito edificado por esse estudo, meus irmãos. E estou feliz aqui em poder compartilhar isso com vocês. Então vamos orar. Pai, obrigado por mais esta manhã, este dia, Deus, que o Senhor nos concede, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala mais uma vez aos nossos corações, Deus, através da tua palavra, Senhor. Que possamos ser exortados, Deus, que possamos ser edificados, Deus. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, Deus, através da tua palavra, Pai. Possamos aprender, Deus, essa relação preciosa que há, Deus, entre essas instituições, entre tudo que o Senhor criou, Pai. A igreja e a família, Pai. Foi o Senhor que criou, Deus, isso, e há uma relação muito forte, Pai, que possamos entender, Deus, que a nossa família, Deus, sendo abençoada, ela abençoará a igreja, Pai. E a nossa igreja, Deus, abençoará também a nossa família, Pai. Nos ajuda, Deus, a entender cada palavra, cada texto, Deus, da tua voz, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, para que nada impeça, Deus, o teu agir na nossa vida, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. Renova, Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro e agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, eu às vezes é, tentei dar uma pausa na minha leitura no texto, né? Eu depois eu fui assistir a EBD com os irmãos para ver se havia alguma interação, se alguém ia falar ou perguntar ou fazer alguma colocação, que isso é interessante também, né? Que você assista o vídeo na hora que o vídeo estreia, né? E à medida que o vídeo for desenrolando, você faça suas considerações, suas observações, né? Tivemos a participação domingo de Cláudio, por exemplo, né? Colocando algumas ideias lá, né? Então isso é interessante também, para que os irmãos também participem, né, da nossa EBD, né? Que não seja sem um vídeo solto, né, vazio. Mas você tem a sua hora lá, no domingo de manhã, às 9h30 da manhã, você possa dedicar esse tempo a aprender do Senhor, né, a crescermos juntos aqui no conhecimento de Deus acerca desses temas, né. Eu tenho pegado temas voltados à família, porque é, por incrível que pareça, né? Quanto mais juntos as pessoas ficaram em suas casas, aumentou o número de divórcios. É uma coisa estranha isso, né? Mas diz que aumentou em 54%, se eu não me engano, eu estava vendo um percentual aí numa notícia, o número de divórcios.
E quanto mais as pessoas ficam juntas, né? A família ficou junta, parece que foi pior. Que coisa estranha, é muito estranho isso. Então, vamos aprender um pouco de Deus mais sobre a família. Nós estudamos comunicação, nós estudamos os inimigos da família, nós estudamos a família e os aparelhos tecnológicos, né? Porque eu não vou, o tema era só a televisão, mas eu acabei abrangendo mais os aparelhos tecnológicos. E hoje a gente vai estudar essa relação entre família e igreja, né? E aí, como eu falei, uma depende da outra, uma depende da outra, né? Se a família vai bem, essa mesma família vai ser benéfica, vai ser edificante também na igreja. Se a igreja vai bem, ensina bem, né, cria um ambiente gostoso para si, isso também vai favorecer a família, né? Então uma vai colaborar com a outra, né, na edificação da outra. A família colabora com a edificação da igreja e a igreja colabora com a edificação da família, né? Fortalecimento dos laços familiares, né? Então, não há como você separar isso não, irmãos. É muito difícil eu separar isso aí. Eu sei que tem famílias que são mistas, né? Tem famílias que o marido não é da mesma doutrina, né? Não segue a mesma fé, as esposas às vezes não seguem a mesma fé, às vezes até filhos não seguem a mesma doutrina dos pais. Mas a gente tem que fazer o possível para sermos testemunhas de Deus, né? Dentro do nosso lar, né? Eu, quando comecei no evangelho, só tinha eu dentro da minha casa que era evangélico, não tinha mais ninguém. Todos eram de tradição católica, principalmente minha mãe e meu pai, né? A tradição católica era muito forte na vida deles. E aí eu comecei sozinho também. Fui sozinho para a igreja, comecei a ir sozinho, frequentar sozinho. Orei bastante, chorei bastante, que vocês sabem que eu sou chorão mesmo, então chorei muito também. E graças a Deus a minha família foi alcançada, né, pela ação do Espírito Santo de Deus. Não por algo que eu tenha feito, né? Mas eu creio que há um propósito de Deus na nossa vida, no nosso chamado, né? E Ele vai nos ajudando a testemunhar do amor dele, onde quer que nós estejamos. Se nós estamos dentro da família, certamente esse testemunho vai ser muito forte também dentro do nosso lar. Mas vamos lá, vamos para o nosso estudo. O texto básico é Atos 16, Atos 16 do 24 ao 25. Eu confesso que inicialmente quando eu li, eu disse, meu Deus, como é que vai falar da família e igreja aí, nessa relação? Mas quando vocês lerem aí, né, e depois da oração de vocês pedindo para o Espírito Santo agir na vida de vocês, vocês vão entender, né, o que foi porque que o autor pegou esse texto. Vamos lá, vamos ler. Vou pegar aqui minha Bíblia. Espero que vocês já estejam com a de vocês aí, né? Nunca venha para a escola dominical sem Bíblia. Então, se você está em casa, é mais fácil ainda, né? Que provavelmente você deve ter Bíblia em casa. Então, fica mais fácil. Vamos lá. Mateus 16, a partir do verso 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Perceberam? Eles estavam presos, estavam no cárcere, né? E eles estavam louvando a Deus na prisão. E os outros prisioneiros estavam ouvindo, eles cantando, louvando ao Senhor. Vamos lá. De repente sobreveio um terremoto, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, né? Aqueles ferros que prendiam eles, né? Os ferros que estavam prendendo eles se soltaram, né? Se soltaram de todos. Ou seja, as portas se abriram, as cadeias se soltavam, no momento em que eles estavam louvando e cantando ao Senhor, dentro da prisão. O carcereiro, né, despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, pegou a espada, puxou sua espada e ia se matar, ia suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido. Ou seja, o cara acordou, viu tudo aberto, fugiu todo mundo, né? Como era a vida dele que ia ser tirada, né? Se todos os prisioneiros fugissem dali, era ele que ia dançar, né? Ele que ia sofrer a consequência, né? A punição. E a punição seria a morte, no caso. E ele ia se matar. Puxou a espada e ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal.
Entrou, não te faças nenhum mal. Todos estamos aqui. Todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, nervoso, né? Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? É o testemunho precioso que já vem aí. E que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a gente já começa a perceber por que o autor pegou esse texto. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões, né, dos açoites, né, as marcas, as feridas, né, dos açoites que eles receberam. Lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, o carcereiro levou eles para a sua própria casa, lhes pôs a mesa com todos os seus e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vê que maravilha! Ele viu, ele experimentou de Deus esse homem. Esse homem presenciou a ação de Deus na vida de Paulo e Silas. Ele foi testemunha disso. E o que foi que ele fez isso? Ele levou isso para dentro da sua casa. Ele levou isso para dentro da sua família. Então ele experimentou de Deus fora e trouxe e veio para dentro da sua família compartilhar isso com os seus, tá? E toda a sua casa, como diz a palavra do Senhor aqui, foi salva. Não vou tirar a Bíblia agora aqui não, que a gente vai ler esse texto devocional. Hoje a gente vai vou, vou, vou ler aqui todos os textos bíblicos aqui. É a nossa última lição. Então, os irmãos, só são 5 versículos agora também. Nós vamos ler. Salmo 127, do 1 ao 5. Abra aí sua Bíblia no Salmo 127, do 1 ao 5. Né? Todo o capítulo, né? 127 de Salmos, né? Todo o Salmo. Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Assim os filhos da mocidade, como as flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Amém? Relação aí, traz uma relação interessante aí de dependência de Deus, de confiança em Deus, né? E orienta para que tenhamos filhos, né? Filhos é uma bênção do Senhor para as nossas casas, para os nossos lares, para as nossas famílias. Então, essa é a orientação da palavra de Deus aí sobre nós. E vamos lá. Vamos para a nossa lição, né? Versículo-chave, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-vos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tantos mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que o dia se aproxima, que a vinda do Senhor se aproxima, né? Que o nosso Deus está perto de voltar e buscar e resgatar os seus. Amém? Então essa é a nossa leitura bíblica, nosso tema aí, a família e a igreja, né? E eu achei interessante quando ele pegou esse versículo chave, né? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, como é costume de alguns. Deixa eu mover aqui para nossa introdução. Vou mover o texto aqui. E eu, rapaz, risquei o texto quase todo. Tanta coisa importante para mim nessa lição que eu acabei rabiscando muita coisa aí. Espero que eu consiga ser prático, né, e sucinto aqui e não me demore muito, né? Não demore muito aí. Mas vamos lá. O tema eu gostei demais. Vamos lá. A introdução. Eu só queria ressaltar aqui, não deixemos de congregarmos como é de costume.
Eu vou chamar a atenção aqui. Nós temos sentido a falta de muitos irmãos. Temos sentido a falta de muitos irmãos. Muitos irmãos que não estão em quarentena. Muitos irmãos que não estão em quarentena. Estão saindo de casa, estão seguindo suas vidas aí, e esses irmãos não têm ido à casa do Senhor. Então, vamos admoestar aí esses irmãos, né, para que eles venham à casa do Senhor, irmãos. Não é só na igreja que pega Covid, não. Tem outros locais aí que você pode pegar Covid, viu? Então, a igreja é um momento que a gente vai ter lá juntos louvando ao nosso Deus. Então, é para a igreja, irmão. Não deixe de se congregar, não, tá? Isso vai abençoar a sua família. Então, cuidado. Cuidado que às vezes a gente acaba se acomodando em uma situação, né? E prejudicando a nossa vida enquanto comunidade, né? Então, vamos atentar para isso aí. Vamos lá. Introdução. Ele fala que o nosso país tem enfrentado aí crises institucionais, né? A família é uma instituição, a igreja é uma instituição, né? E ele coloca mais adiante aí, ó, não sei se eu vou conseguir aqui acompanhar com o mouse, o cursor, na verdade, né? O mouse não, o cursor. Mostrando aqui aos irmãos. O país tem sofrido crises institucionais, né? A família é uma dessas instituições que tem sofrido e tem sido pregado de forma aqui, danosa e ameaçadora a desintegração da família, destruição dos lares, tá? Então, ele coloca também que a família é a base da sociedade. É na família que se forma o caráter dos brasileiros, onde se cultiva a decência, o respeito, o amor, a fidelidade. A fidelidade, isso é tratado também dentro da família, tá? A fidelidade. Então, se você é fiel a Deus, se você é fiel à sua esposa, isso vai ensinar a fidelidade aos seus filhos. Você não vai ter você não vai formar um cidadão, ele não vai ter esse exemplo dentro de casa de promiscuidade, né? Do homem ter um monte de mulher na rua. Então é interessante você trabalhar também essa questão da fidelidade dentro da sua família. Ser fiel a Deus, ao testemunho de Deus dentro do seu lar, aqui. A honestidade, a responsabilidade e a solidariedade. Tudo isso, irmão, são valores de caráter que são trabalhados dentro da família. E quando nós negligenciamos esse ensino dentro da família, que cidadão nós vamos formar? Que cidadã nós vamos formar? O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos, né? O que é que nós estamos passando? Quem vai ser o meu filho dentro da sociedade? Ele vai ser um homem respeitoso, um homem honesto, um homem fiel, né? Um homem que tem responsabilidade, um homem decente. Que homem ele vai ser para a sociedade? Que homem meu filho vai ser para a sociedade? Isso vai dizer muito daquilo que eu mostro, que eu ensino a ele dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? Vamos passando aqui. Então a família é essa escola formadora de caráteres. E está sendo bombardeada, né? Está sendo desintegrada, né? Como o autor colocou aí, o pastor Aguinaldo colocou aí para nós. Está sendo desintegrada a família dentro da sociedade. Pense bem. Aí ele bora aí. Pense bem, quem seria o maior interessado em arruinar essa instituição divina? Quem é o inimigo? Quem é a pessoa que está tentando aí difamar, ridicularizar e desacreditar a família? No final desse parágrafo, tem aí. Quem é que está tentando difamar, ridicularizar e desacreditar a família? Eu vou ver o texto aqui para a gente ir para outra coluna. A família. A resposta é óbvia, né? Nós sabemos quem é o príncipe deste mundo, que é o inimigo das almas, né? Que esse mundo jaz no maligno, tá aí o texto de 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Então, muito cuidado, irmãos. É ele, é o inimigo, é o maligno que nós devemos combater. Não, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? É contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Então, muito cuidado. Tá? Mais adiante aí, eu coloquei... Desculpe. Eu coloquei aí toda a produção maligna que ele tem feito, né? Investido aí, né? Como ele tem bombardeado as famílias aí, através de livros, revistas,
filmes, novelas, desenhos e propagandas e coisas tais que deixam nas nossas mentes por onde passa um rastro de. Aí vem. O que é que ele tem trabalhado através desses materiais, né? E nós já conversamos até um pouquinho sobre isso, principalmente dos aparelhos de comunicação, né? Ele tem trabalhado muito isso. Livros, revistas, filmes, novelas, desenhos e propagandas. O que é que ele tem trabalhado? Ele tem trabalhado a perversidade, a infidelidade, a promiscuidade, a rebeldia, desunião, obstinação, indisciplina, a luxúria, através do material pornográfico principalmente, né? A luxúria, a intolerância e o egocentrismo. Tudo isso o diabo tem trabalhado e tem contaminado as nossas famílias. Tem contaminado a nós. Né? Nós temos sido contaminados por essas coisas. Pela perversidade, pela infidelidade, pela promiscuidade, pela rebeldia. Criança rebelde hoje em dia é algo natural de você encontrar. Né? Você vê relatos aí tristes, né? De crianças dando chilique dentro de lojas e até mesmo dentro de aviões. Você vê criança atrasar um voo. Atrasar um voo porque tá dando chilique lá, tá dando rebeldia, porque não quer colocar o cinto, porque não quer fazer isso ou aquilo, né? E os pais sem nenhuma autoridade, sem nenhum respeito. Que cidadão nós vamos formar criando os nossos filhos dessa forma, com esse tipo de testemunho? E isso é muito desse material. Eu não sei se posso culpar exclusivamente o maligno, mas ele tem trabalhado nesse sentido, né? De destruir a família, né? E ele tem trabalhado esses temas, né? Tem trabalhado esse desvio de caráter em nós, né? Esse desvio de personalidade em nós, né? Essa falta de ética em nós, né? Tem trabalhado isso aí, a perversidade, a infidelidade, a promiscuidade, né? Hoje o cara acha que ele pode ter várias esposas, várias mulheres, né? E não cuidar de nenhuma às vezes, né? Tem um monte e não quer cuidar de nenhuma. E, e isso tem sido trabalhado, isso tem destruído os lares, né? A rebeldia, a desunião, né? A falta de união dentro do lar, de conversa, de um senta, vamos conversar, vamos acertar, vamos ver para onde é que a gente vai, vamos tomar um rumo aqui juntos, né? Vamos ajeitar aqui as nossas diferenças, né? É a desunião, não, a obstinação, indisciplina, né? Pessoas indisciplinadas, né? A luxúria, né? O desejo, a lascívia, a pornografia e tantas outras coisas aí, né? Ser intolerante com determinadas situações, né? Não tem tolerância de nada, nenhuma, tá? E querer sempre o seu. É o bom pra mim, é bom pra mim. Eu quero o que é bom pra mim, quero o que é bom pra mim. Não quero fazer o bom para os outros, não, eu quero fazer o que é bom pra mim. Então pensa sempre em si, pensa sozinho, é individualismo, né? E o egocentrismo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele não pode fazer nada, ele não pode abrir mão de nada, porque não, isso aqui é bom pra mim, não vou deixar não. Você que se vire, você que dê seus pulos aí. Então isso tem criado, isso tem destruído a nossa família, nossas famílias, né? Tem destruído nossas relações e isso tem se externado e tem alcançado também as igrejas, né? As igrejas estão passando também por muitas dessas características aí, né? O diabo tem conseguido influenciar, inclusive, dentro das igrejas aí, com tudo isso aí, com promiscuidade, com rebeldia, com desunião principalmente, né? Nós temos trabalhado muito essa questão da união, né, dos irmãos estarem mais unidos, mais juntos, né, mais próximos. A gente tem tentado isso e como é difícil, viu, irmãos? É muito difícil. Misericórdia. Bom, o ataque é ferrenho, ele não baixa a guarda, o diabo não baixa a guarda, o inimigo não baixa a guarda, a gente é que baixa, né? A gente é que acha que tá tudo numa boa, tá tudo tranquilo. Às vezes sua família tá destroçada, tá destruída e você tá lá de cabeça baixa, sem orar, sem buscar a Deus, né? Não tá fazendo nada. Ah, deixa como tá. Vamos ver onde é que vai. Vamos ver até onde vai isso aí. Então não pode, eu não posso deixar a sujeira debaixo do tapete, né? Eu tenho que limpar, eu tenho que tirar, eu tenho que cuidar. Então, cuidado, irmãos, cuidado. É, a igreja, né, e a família são projetos de Deus. A família é um projeto de Deus, né? E a igreja surge como uma aliada. A igreja vem para nos ajudar nesse âmbito familiar aí também. Deixa eu passar aqui o texto para a gente ir para outra página aqui. São 3 páginas nessa lição.
Eu vou ter que movimentar um pouquinho mais hoje. A igreja tem a missão, eu botei aí, a missão da igreja ali. Eu vou falar logo aqui desse potencial. Potencial da igreja. Restaurar, cultivar e garantir a harmonia e a estabilidade dentro de um lar. Dentro do seu lar. A igreja tem esse poder. Entendeu? Ela tem o poder de restaurar através de conversas, de palestras, né, de orações, de cultos, de mensagens, de louvores. Entendeu? A igreja tem esse potencial aqui de restaurar e cultivar e garantir a harmonia e estabilidade dentro de um lar. A igreja tem esse poder. Nós temos esse poder, né, como igreja do Senhor, né, de ajudar casais que estão passando por dificuldades, né, de famílias que estão um pouco desestruturadas. Nós temos esse poder, nós temos isso conosco, né? Essa ação do Espírito Santo de Deus em nós que nos conduz aí a sermos bênção, a edificar a vida desses irmãos, tá? Então, se um membro, aí eu marquei, você vê que tá muito riscado ali, eu marquei muita coisa. Ser membro de uma família é ser membro de uma igreja. E ser membro de uma igreja são bênçãos das quais não podemos abrir mão. Família e igreja. E eu conheço e converso muito e trabalho muito com casais que não frequentam nenhum tipo de igreja, né? E eu tenho percebido isso, né? Como é difícil para eles, às vezes, tratar alguma situação. Porque até a ideia do perdão, né? A ideia da fidelidade, isso foge muito da realidade deles, né? Da vida deles individual. Eles não têm nada exortando eles para que isso se faça dentro do seu lar, né? Na sua união. Não tem ninguém dizendo a eles, rapaz, tem que perdoar. Rapaz, tem que ser fiel à sua esposa. Não tem nada dizendo isso a eles. E nós temos a ação do Espírito Santo de Deus em nós temos a palavra do Senhor revelada em nós, né, nos cobrando essa ação nossa, né, essa dedicação nossa, né, a servir ao Senhor, a ter um exemplo de vida, um testemunho de vida. Eles não têm isso. Eles não têm isso, os casais que não têm o Senhor. Eles só têm a nós como testemunhas daquilo que Deus pode fazer em seu lar. Veja que interessante, eu tava com um colega, ele estava justamente conversando sobre dificuldades que ele estava tendo dentro da família dele. E como nós temos conversado bastante, ele tem sido muito usado aqui como exemplo, né? Espero que ele me perdoe se um dia ele assistisse eu estou compartilhando isso, mas eu nunca citei o nome dele. E ele tem enfrentado algumas dificuldades dentro da família, né? Dentro do lar dele, né? Ele é com a esposa, ele tem enfrentado algumas dificuldades. Nós estávamos conversando um dia, e justamente ele colocando para mim uma dessas dificuldades, e de repente a minha esposa me ligou. Quando ela me ligou, a forma como ela me tratou foi tão. Foi uma surpresa tão grande para ele que ela disse. Minha esposa ligou para mim e disse assim: Meu bem, você está ocupado? Aí eu disse: Não, mas pode falar. Eu disse: Então, eu estou precisando de uma ajuda sua, você pode me ajudar? Posso lhe ajudar sim. Aí eu ajudei ela e disse. E ela assim. A forma tão delicada como ela me abordou, como ela me procurou, tentou saber se eu estava ocupado primeiro, perguntou se eu podia ajudá-la e tal. Então, essa forma tão educada como ela me tratou chamou a atenção dele. Ele disse: Rapaz, vocês têm um respeito muito grande entre vocês. Aí eu fiquei até admirado assim. Eu nem tenho esse respeito todo, rapaz. Eu tô buscando ter isso, né? Aprender isso com ela. E achei interessante assim um assombro dele, né? Porque ele não tem experimentado isso dentro do lar dele. E isso quem fez, quem trouxe isso para dentro do meu lar foi Deus. Foi a igreja que nos ensinou isso, foi a palavra do Senhor que nos ensinou isso. Entendeu? Então, vocês perceberem a importância dessa relação, né? Igreja e família é muito próxima, é muito dependente uma da outra. Não tem como você desvincular isso não. Não adianta, meu irmão, se sair da igreja eu não sei como é que vai ser, eu mesmo, eu não sei como é que vai ser a minha vida se eu sair da igreja hoje em dia. Né? A igreja é uma base para mim, é uma fonte de alimento, é uma fonte de experiências, né? É uma fonte de comunhão que eu vou ter, é uma fonte de amigos que a gente vai ver aí mais adiante no estudo aí. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Quando você pensar em sair da igreja ou se esfriar, né? Cuidado, cuidado. Ore ao Senhor e peça que Ele alimente sua fé, alimente seu desejo de estar em comunhão com seus irmãos, né? Muito cuidado.
O segundo, desculpe, saindo da introdução, né? Que a introdução acho que eu demorei muito na introdução, mas vamos lá. Saindo da introdução aí, indo já para o primeiro tópico, ele fala sobre essa relação proveitosa, né, entre família e igreja, né? O proveito que nós podemos tirar dessa relação, né, entre a família e a igreja. A igreja conduz a família a uma adoração autêntica. Então a igreja vai estimular você a adorar de forma verdadeira, né, de forma sincera, de coração mesmo aberto, né? Ela vai ensinar isso a você, ou deveria ensinar isso a você. Ainda vou colocar aqui também que as igrejas às vezes têm uns conceitos meio estranhos, né, acerca do que deve ser feito dentro do lar, né? Eu já tive é, já tive conhecimento de algumas situações um pouco desastrosas, né, de conselhos que vieram de dentro da igreja para um casal e foram desastrosos, né? Que foi desastroso nesse conselho. Então, o objetivo principal da igreja é isso: é conduzir a família a uma adoração autêntica. Ou seja, você vai estar lá junto com a sua família, como aconteceu no nosso texto base, né? Esse homem testemunhou a ação de Deus, levou isso para dentro da sua casa, né? E adorou ao Senhor junto com os seus, junto com a sua família. Então, a igreja tem essa função. Essa função é nossa, enquanto igreja do Senhor, né? Provocar essa integração proveitosa assim e trazer essa adoração para dentro, de forma autêntica, para dentro das famílias, né? Para dentro do nosso lar. Não só do nosso, como também de outros irmãos, tá? Aí vem aí. Alguns conceitos, né, que nós observamos dentro da igreja, né? E isso eu já coloquei até alguns aí, né? Alguns conceitos que nós aprendemos dentro da igreja: decência, respeito, honestidade, fidelidade. Nós aprendemos isso também dentro da igreja, né? Vamos lá. Seguindo aqui. Esses conceitos, né, eles norteiam o nosso relacionamento familiar. O texto está aí dizendo, né, norteiam o nosso relacionamento familiar. Aí vem: pelos atos da igreja somos desafiados a praticar o perdão. Lembra do exemplo que eu coloquei? As pessoas não sabem o que é perdão dentro da sua família. Eles não sabem o que é isso, perdoar. E nós aprendemos isso dentro da igreja. Então há uma relação proveitosa, sim, naquilo que nós aprendemos dentro da igreja e naquilo que nós exercitamos dentro da nossa família. Então nós temos aí a prática do perdão, da comunhão, do amor ou da amizade, do amor também, da comunhão, da amizade, da participação, da recreação e da adoração coletiva. Você saber o que é adorar a Deus em comunidade, junto, em grupo, né? Então a igreja traz esses ensinamentos para nós, traz essa prática para a nossa vida, né? De como nós podemos fazer isso aí tudo. Então, isso tudo vai vir para vai ser como como é que eu diria, um espelho, né? Vai ser como uma relação de consequência. Isso tudo vai vir para dentro da sua família, né? Você vai aprender isso lá, a prática do perdão, da comunhão, da amizade, da participação, da recreação, da adoração coletiva. Isso tudo você vai trazer para dentro da sua família. Isso você vai aprender na igreja, né? Isso você vai aprender enquanto membro de uma igreja, né? Enquanto estiver junto com seus irmãos aí compartilhando a palavra do Senhor, tá? A igreja nos motiva, seguindo aí, a igreja nos motiva a levar para casa a continuidade do culto, que foi o que nós vemos também no texto, vimos no texto, desculpe. Foi o que nós vimos no texto, né? O homem que levou para dentro da sua casa aquilo que ele testemunhou na prisão, que aconteceu lá na prisão com ele, né? O testemunho do Senhor ele levou para dentro da sua casa. Isso mesmo, isso tudo vai acontecer conosco, tá? E aí vem esse texto de Colossenses 3,16, que eu marquei também, que é importante demais também. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, habite ricamente a palavra de Deus. Onde é que a gente vai conseguir isso? Na igreja, irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, ou seja, a igreja que vai estar, através das suas programações, nos ensinando aí como agir em família, como agir dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nos grupos familiares, nas reuniões, nas mensagens, nos louvores, tudo isso você vai ser instruído, né? E nós vamos buscar também aconselhamento, né? É interessante você buscar aconselhamento acerca de algo que está acontecendo dentro do seu lado, dentro da sua família ali. É interessante você buscar aconselhamento
entre irmãos, né? Porque você vai se aconselhar com uma pessoa que não compartilha dessa fé preciosa em Cristo, né? E o conselho que ele pode lhe dar talvez não seja muito cristão. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem, na verdade, nós vamos nos aconselhar, tá? Tenha muito cuidado. Deixa eu mover aqui, para sair da frente do texto. Bom, entoando salmos, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esse aqui já é outro texto, irmãos. Ele colocou dois textos aí, que foi esse de Colossenses 3,16, e esse outro de Efésios, falando entre vós, né? Falando entre vós com salmos, cânticos, entoando, louvando de coração ao Senhor, né? Efésios 5,19. Então, ele colocou esses dois textos para nós aí, de experiências, de testemunhos, né? Que nós podemos ter, né? Dentro da igreja e, consequentemente, levaremos esse testemunho, né? Para dentro da nossa família, nesse aprendizado. No segundo tópico, ele já coloca aí: a igreja ajuda a família a construir boas amizades. Percebam, né? Ele diz que a relação entre a igreja é proveitosa. Aí, no primeiro, né? O tópico 1. Depois ele divide em duas partes, né? Ele divide que essa adoração autêntica vai se refletir dentro da família, né? A igreja vai nos conduzir a uma adoração autêntica ao Senhor, né? E isso vai se refletir dentro do nosso lar. E depois ele coloca que a igreja ela vai construir boas amizades. E eu estou cercado de amigos para a glória de Deus. Eu estou cercado de amigos, né? Graças a Deus por isso. Dou graças ao Senhor por isso. Estou cercado de amigos por causa da minha relação na igreja. A minha vivência na igreja me trouxe amizades preciosas demais. Demais para minha vida. Eu sou eu sou até, vou dizer assim, sou suspeito de falar, porque tenho muitos amigos com quem eu posso contar, com quem eu posso ligar, com quem eu posso sair, compartilhar, entendeu? Conversar. E isso foi a igreja que trouxe isso para minha vida. Amigos fiéis, amigos verdadeiros, entendeu? Amigos que eu posso ligar agora precisando de ajuda e eles virão me ajudar. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse círculo de amigos, né? E isso a igreja me proporcionou isso e eu louvo ao Senhor pelos meus amigos, por todos os amigos e irmãos que eu consegui, né? Dentro da igreja, tá? Então tá aí. Bons amigos, eu já tô falando disso, né? Os irmãos dêem uma lida aí, eu marquei coisa demais, eu acho, às vezes, irmãos. Mas é isso mesmo, ó. Todos nós precisamos de bons amigos, pessoas com que possamos nos relacionar, nos divertir, né? E nos aconselhar, né? Principalmente isso, essa relação de você poder ter com quem conversar. Ter alguém para conversar, para dividir as dores, né? Dividir os problemas, compartilhar. Agora, muito cuidado, tá? Com esse compartilhamento, né? Isso aqui você não pode abrir mão da decência, né? Da fidelidade, né? Com a sua esposa. Então, você não pode estar aqui se juntando com outros amigos aí para falar mal da sua família, falar mal da sua esposa. Então, muito cuidado com isso aí, certo? É aconselhar, é procurar uma conversa sadia, saudáveis, né? Tentar acertar problemas, por exemplo, né? Compartilhar experiências, né? De bênção, de edificação, de ajuda, né? Para um tentar ajudar o outro aí a sair de alguma situação difícil. Então, muito cuidado, não confundam, né, esse relacionar-se, né? E aconselhar-se, né? Com maledicência. Então, muito cuidado com isso, tá, irmãos? Reforça um conselho que recebi, né, no meu casamento, né? Não fale mal de sua esposa para ninguém. Não fale mal do seu filho para ninguém. Eu até estendo isso para outras coisas também, né? E trocar experiências, né, e compartilhar dificuldades e problemas é um motivo de nós orarmos juntos com aqueles que são realmente mais próximos de nós, né? E nos edificarmos, mas muito cuidado. Isso tem que ser feito com muita sabedoria e muito discernimento, tá? Bom, as amizades também trazem influências. Aqui, a palavrinha que eu grifei aqui, influências, né? Então, se você vai sofrer influência, cuidado com as suas amizades. E nós somos seres humanos. Você vai ser influenciado de alguma forma. Então, cuidado com suas amizades, tá? Cuidado com o que as suas amizades têm aconselhado você, têm conduzido você. Então, o interessante são amizades cristãs, amizades que edificam e amizades que
permanecem. Amizades cristãs, amizades que edificam e amizades que permanecem, né? Então, cuidado. Cuidado com a influência que você vai receber de seus amigos, certo? Muito cuidado. Nem todos, né? Que às vezes a gente tem um círculo de amizade fora da igreja, às vezes até mesmo na igreja, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com os conselhos que recebemos, né? Tem que realmente vir entender que aquilo ali não vai contra aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Que Deus tem nos admoestado. Bom, Atos 2, do 46, né? Atos 2, 46, né? E 42 também, né? Ele botou um versículo, trocou a sequência dos versículos, né? Mas eu entendi ali o que ele quis dizer. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então ele tentou ligar aí esses dois textos aí para o tema. Ó. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Sabe o que é isso, né? Havia culto nos lares. As pessoas iam até a casa de outras pessoas e partilhavam o pão. E partiam o pão na casa uns dos outros. Há um projeto aí de visitação, de acompanhamento, de aconselhamento, entendeu? Das famílias. Então você tinha pessoas visitando outras pessoas e cultuando ao Senhor dentro da casa dessas pessoas. Fica interessante aí esse projeto de visitação, né? De trabalhar dentro dos lares. Tá aqui, ó, Atos 2, 46, e aí você volta também no versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né? Praticaram a comunhão, né? Vamos lá. Outra coisa interessante aí que a gente aprende dentro da igreja aí nessa relação de construir boas amizades, a hospitalidade. A hospitalidade. E ele traz até exemplo aí de que pessoas praticando a hospitalidade, né, acolheram anjos, né, sem nem saber. Então a hospitalidade também é interessante nessa relação, naquilo que nós aprendemos dentro da igreja e trazemos para dentro da nossa família, né? O dom da hospitalidade. Veja esse textozinho aí que eu marquei aí. O dom da hospitalidade para com irmãos que visitam a sua igreja ou que por outra necessidade vieram à sua cidade, né? Aí ele diz assim, no texto, né? Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Compartilhai as necessidades dos santos. Sabe o que é isso, né? Ninguém passar necessidade. Se você tem como ajudar um irmão, uma família, né? Não se esquive, irmãos. Não se esquive. Ajude, né? Praticai, compartilhai as necessidades e praticai a hospitalidade, tá? Não negligencieis. Aí tá. Foi o que eu fiz aqui, meu Deus. Espera aí. Eu vou passar o texto, né? A tela não. Vamos lá. Não negligencieis. Não negligencieis. Agora eu tenho que sair da frente. Eu baguncei, foi tudo. Mas ajeito já. Pronto. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Isso aí foi o que eu citei, mas está no texto aí de Romanos 12, 13 e Hebreus 13, 2, tá? Exemplo aí de hospitalidade, Paulo cita Áquila e Priscila, ou Priscila, Priscila, né? Priscila, né? Tá sem acento. Áquila e Priscila. Que além de hospedar os missionários Paulo e Apolo, né, em sua casa, ainda também ofereciam uma casa para culto, né? Ele cedia uma casa dele para as reuniões, né, para os cultos, né, para a comunidade. Então, vê que interessante nesse testemunho aí, né, de Priscila e Áquila citada por Paulo aí, né? Ele chama de meus cooperadores em Cristo Jesus, né, nesse texto de Romanos 16, é logo aí abaixo. São meus cooperadores em Cristo Jesus. Que bom, né, irmãos? Nós sermos cooperadores, né, nos projetos de Deus aí para a vida dos nossos irmãos. Isso é muito edificante. Vamos para o tópico 3 agora. Isso tudo a gente está falando dessa integração entre igreja e família, tá? A gente já citou o primeiro tópico, que é uma adoração autêntica, né? No segundo, a construção de boas amizades. E no terceiro aí ele vem prepara a família para cumprir a sua missão, né? São 3 tópicos aí bem interessantes, né? Que a igreja prepara a família
para cumprir a sua missão. Que missão será essa? Que missão é da nossa família? A família, eu achei interessante, ele colocou aí, a família é o cartão postal da igreja. Olha que interessante. Você já imaginou que testemunho você vai trazer para os seus vizinhos, né, para a sua família maior, seus parentes mais próximos aí, né, seus amigos, o círculo de amizade que você tem? Que testemunho você vai trazer da igreja que você faz parte, que você frequenta, né? Que testemunho você vai trazer dessa igreja como família? Como família, né? O que é que seus vizinhos vão aprender de você, da sua relação familiar aí, pelo que você tem, pelo testemunho que você tem dado? O que é que eles vão aprender do Senhor? Então, por isso que ele colocou isso interessante. É o cartão postal da igreja, a família, né? A família testifica a igreja que nós frequentamos, né? Como é que ela está? Eu não sei se eu estou sendo aqui errado em fazer essa colocação, irmão, mas é um reflexo daquilo que nós vivemos, da palavra de Deus, do que nós aprendemos, né? Do que nós experimentamos de Deus, né? Por exemplo, é o texto. Eu sempre vou ter que voltar para esse texto de Atos. O cara viu a ação de Deus lá e trouxe isso para dentro da casa dele, ou seja, a família dele foi edificada com isso aí e ela vai testemunhar agora dessa experiência que um homem da família só teve. Compartilhou com os outros e isso aí vai começar a criar dentro da família dele, né, um antro, né, um clima de testemunho de pessoas que vão representar agora ali o Deus que ele testificou. Então, nós aprendemos essa experiência nossa, nós temos essas experiências dentro da igreja. Nós vivenciamos essa experiência e testemunho da ação de Deus dentro da igreja. Isso vem para a nossa família e agora a nossa família agora vai ser o testemunho para as outras famílias daquilo que Deus tem feito em nós, em nosso lar, em cada um individualmente. A nossa família vai ser isso. E aí o que é que você encontra hoje em dia? Famílias evangélicas destruídas, né? Famílias evangélicas onde houve separação, né? Então, assim, isso é muito difícil isso. Famílias evangélicas onde os filhos não têm aqueles padrões de respeito, de ética, de moral, de decência, né? Então, olha só, o que testemunho nós temos levado aos nossos vizinhos através da nossa família? Isso é uma coisa para nós pensarmos, tá? Para nós pensarmos. Então, cuidado, muito cuidado e aprendam. Vejam aí. A família cristã, eu grifei aqui que ela foi tirada do mundo. Ela foi tirada do mundo por meio da santificação. E ela foi enviada ao mundo de volta, como testemunho vivo da salvação. Então ela foi tirada do mundo para ser santificada, né? Ela foi excluída. Deus nos separou, né, da mundanice, não sei nem se essa palavra existe, mas vou usar aqui, né, do mundano, do impuro, né, daquilo que não devemos praticar em nossa vida, né, como família, como servos do Senhor. Ele nos tira, nos santifica, o Senhor nos santifica e ele nos manda de volta. E agora você volta para o mundo para poder testemunhar dessa santificação, desse processo de santificação aí que você tem vivido, que você tem experimentado de Deus, entendeu? Agora você é lançado de volta ao mundo agora para testificar. Por isso que a família é o cartão postal da igreja, né? Ele citou aqui igreja, né? Mas a gente sabe que é a ação de Deus na nossa vida. Nós somos testemunhas de Cristo, né? Nós somos testemunhas vivas de Cristo, né? E as pessoas devem desejar o Deus que nós servimos, né? Através do nosso testemunho. Deixa eu passar aqui que ele colocou uma aplicação aqui que eu achei bem interessante. E eu achei que foi muita coisa interessante, aí risquei a lição toda. Ó, veja só, nessa aplicação aí, nesse textozinho aí embaixo aí que eu circulei. Sua família tem sido uma bênção entre os seus vizinhos. E você tem sido uma bênção para a sua família? Faça da sua casa uma extensão da casa do Senhor. E Deus fará do seu lar um pedacinho do céu. Coisa maravilhosa, né? A pessoa, você tem um lar tão gostoso, tão edificante, né? Um lar tão prazeroso que você vai achar que está num pedacinho do céu quando você estiver dentro da sua casa. Coisa maravilhosa, né? Isso eu quero desejar muito, eu desejo muito isso, né? E quero, de uma forma ou outra, tentar contribuir para que isso aconteça, né? Eu tenho que fazer a minha parte.
Agora nós já saímos desse primeiro tópico, né? A relação proveitosa aí que a igreja pode promover, né, para a família. Agora vamos aí. A integração entre a família, ela deve ser, entre a família e a igreja, ela deve ser agradável. Relação agradável. Essa é a parte difícil, ser agradável. Por exemplo, às vezes você tem, meu caso, por exemplo, você tem um filho adolescente e às vezes não é tão agradável assim para ele nos seguir em toda a programação da igreja. Tem programações que ele não acha muito agradável, né? Não é para o público dele, não é para a idade dele, e nem sempre ele acha isso muito agradável. E às vezes nós acabamos, eu mesmo acabei muitas vezes até sacrificando meu filho. Ele pequeno, às vezes a gente ficava lá na programação, e ele ficava sozinho, lá de fora da igreja, ou andando pelos bancos, ou deitado lá no fundo da igreja. E isso foi uma coisa que sempre me inquietou, sempre me preocupou, né? Essa relação família e igreja tem que ser uma coisa agradável para todos, para todos. Então eu não posso também ficar cego, né? Ah, eu vou para uma programação agora do Encontro Casais, por exemplo, da igreja, meu filho vai ficar lá boiando, coitadinho, fica sem ter o que fazer. Né? Então, às vezes é interessante você achar uma casa de um coleguinha e deixar ele na casa do colega para ele brincar, para ele fazer alguma coisa, entendeu? Às vezes nós temos que ter muita sabedoria, irmãos, nessa relação, né? De tentar fazer com que a igreja e essa relação com a família seja realmente agradável, né, para nós. Não pode ser uma coisa desagradável, né? Uma coisa pesada, uma coisa ruim, né? Eu não posso estar servindo a igreja, né? E não estar fazendo uma coisa que está agradando meu coração. Isso é fica estranho, fica muito estranho isso aí. Então nós temos que ter muita sabedoria em relação a esse tema aí também, né? Esse assunto. É, tornar essa relação uma relação agradável. Vamos lá. Deus instituiu a família, né? Ponto. Como uma unidade básica da sociedade. Isso aqui está sendo destruído, né? A sociedade está sendo destruída. Bom, como uma fonte de bênção para toda a nação. Então a família deveria fazer esse papel, né? De ser uma unidade básica da sociedade e uma fonte de bênção para a nação. Só que o príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo, tentou, está tentando e está até conseguindo, vou dizer dessa forma, né? O mundo jaz o maligno, destruir a família e impedir a sua missão. E diz que a igreja pode proporcionar restauração à saúde e saúde às famílias, né? A igreja pode ser esse instrumento de Deus para restaurar a saúde familiar. Né? O diabo age, mas os servos de Deus também têm que agir. O diabo está lá fazendo as suas, mas os servos de Deus também têm que ficar do lado de cá, orando, intercedendo, né? Louvando ao Senhor, visitando as famílias e aconselhando as famílias. Então, essa é uma ação que é nossa. Nós somos santificados, a gente acabou de ler sobre isso aí, que nós somos santificados e fomos mandados, enviados ao mundo. E aí, quando a gente volta para o mundo, nós temos que ter uma ação. Nós temos que fazer alguma coisa contra essa ação do diabo, principalmente dentro dos lares, tá? Dentro das famílias. Vamos seguir aqui. A igreja fortalece os laços familiares. Já temos citado também sobre isso. Em alguns tópicos dele aqui, eu achei que se misturam muito, né? São muito. Um tema está muito dentro do outro. Então, assim, a igreja fortalece os laços familiares. E a gente sabe que isso é verdade, né? Através, por exemplo, você está dentro de um lar onde o perdão é exercitado, onde o amor é frequente, onde a comunhão é muito forte, a comunicação é aberta, é franca, é sincera, né? Onde há fidelidade. Então, você está num lar desse, né? E esses sentimentos são fortalecidos pela sua relação com Deus e pelo aquilo que você aprende dentro da igreja, né? A igreja tem ensinado isso, a glória de Deus, pelo menos a nossa igreja tem ensinado isso, né? Eu não sei, não posso falar de todas, mas a igreja verdadeira do Senhor, né, aquela que tem buscado o ensinamento da palavra do Senhor, tem ensinado isso, né? E aí ele traz alguns valores para nós aqui, que eu até grifei aqui, ó. O valor do perdão, da cooperação, do compromisso, da amizade entre os membros da família. Tá vendo? Relação com outras famílias, né? Trazer tudo isso aí para a relação com outras famílias, não só dentro do seu lar, mas também com outras famílias. É a questão do testemunho que você tem levado para os seus vizinhos, né? Tem que bater sempre nessa tecla aqui. Faça da sua casa uma bênção para outros lares.
um testemunho do que Deus tem feito na sua vida, testemunho do que Deus tem lhe ensinado, um testemunho do que você tem aprendido aí do Senhor, né? Faça disso, né, um cartão postal, né, para o reino de Deus aqui, para que outras pessoas desejem servir ao Senhor junto com você, né? Se não for na sua igreja, que seja em uma outra que também zele pela a pregação verdadeira da palavra do Senhor, né? Faça da sua casa uma bênção para outros lares. Ou seja, você é bênção e você vai fazer a sua casa ser uma bênção para outros lares. Leia esse texto aí, né? É melhor passar um dia no teu. Eu não grifei esse texto porque ele fala desse prazer, né? Que nós temos que ter em ir à casa do Senhor e estar louvando ao Senhor, né? É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Salmo 84. Eu citei esse versículo aí para você entender aí a importância da igreja, né? De você participar da igreja, né? Mas leve isso também para dentro do seu lar, né? Para a sua vida familiar, né? Que é importante também você sentir prazer em sua casa, né? Como um local de adoração, né? Um local onde você vai ter a presença do Senhor sempre, sempre, né? A igreja promove a saúde familiar. Você vê que os temas se misturam bastante, né? A saúde das famílias, mas apesar de que a gente falou isso só no início desse tópico 2, né? A integração entre a família e a igreja, ela é agradável. Então, a saúde das famílias também, ela recebe uma boa cooperação da igreja, né? As mudanças que a igreja, eu grifei aí, as boas mudanças que a igreja produziu em seu lar, né? Você poderia testemunhar isso se alguém chegasse para você hoje em dia e perguntasse assim: qual foi a grande mudança de algo que você aprendeu na igreja que contribuiu para a sua saúde familiar, para a sua relação aí com seu esposo, com seus filhos, assim? O que foi que você aprendeu? Me diga aí. Se alguém fosse perguntar isso a você aí, o que é que você ia falar? O que é que você ia responder? A igreja tem contribuído para a sua saúde familiar, a igreja tem ensinado a ter uma relação saudável com seu cônjuge, com seus filhos. O que é que você tem aprendido de Deus e tem trazido para dentro do seu lar? E disso que você tem trazido também, já vou mais além. O que é que você tem testemunhado para os seus vizinhos? Os seus vizinhos têm olhado o seu lar, a sua família, e têm pensado assim: realmente essa é uma família que tem algo diferente. Tem algo muito gostoso aí, tem algo muito bom. E ele desejar isso para a família dele também. Pense nisso, irmãos. Pense nisso e responda aí para vocês, tá? Seguindo aqui esse tópico, né? A saúde familiar, a igreja promove a saúde familiar. Às vezes eu tô com o mouse aqui no lugar errado. Vamos lá. Vidas conturbadas. Vidas conturbadas. Esse rapaz já tá pedindo bateria aqui, peraí. Vidas conturbadas. Cadê, meu Deus? Tem achado descanso para a alma e forças para vencer as dificuldades do dia a dia. Saúde, saúde espiritual, saúde para dentro da sua família, saúde para você. A igreja promove a saúde da família e faz sentir-se bem em família, né? Aquilo que eu falei. É um pedacinho do céu. Só se a sua família fosse um pedacinho do céu, você ia querer estar na sua casa, né? Você ia ter que querer estar junto com a sua família. Deus faz que o solitário more em família. Salmo 68, 6. Vou seguir aqui, vou avisando, irmãos. Quando tiver alguma coisa interessante, dá uma pausa no vídeo, tá? O vídeo é gravado, você pode dar uma pausa e leia. Esse texto de Isaías 57 aí, ó. Contrito e abatido de espírito pode vivificar o espírito, né? Através da ação de Deus. Eu vou deixar aqui embaixo para não mover minha imagem ali. Dá para a gente ler esse parágrafo aí, que é o tópico 3, né? A igreja atrai bênçãos para a família. Você vê como é muito ligado, né? Por exemplo, a questão da saúde familiar, elas são justamente, já é uma bênção, né? Para que a igreja traiu para dentro da sua família, né? A saúde familiar, né? Já pode ser considerado também como uma bênção. Então, muitos tópicos aqui ele separou muito aqui, mas eu não vi muita diferença não, né? A verdade foi essa, né? Olha lá, nesse tópico aí 13, ele diz assim: as atividades da igreja contribuem para a promoção da unidade, da amizade e do amor
entre os filhos de Deus, entre os membros de uma família. Então, tudo isso aqui a gente já conversou um pouquinho, né? A gente falou o que é que pode ser promovido, né? Ou seja, o que é que pode ser ensinado na igreja, né? Que você vai trazer para dentro do seu lar. E aí tenha amizade, amor, laços de comunhão, né? Ou seja, para os membros de uma família. Ou seja, se seu filho está lá na aula de escola dominical, eu creio nisso e eu tenho certeza que ele está aprendendo algo que vai ser proveitoso para ele dentro do seu ambiente familiar, né? Não só na sua vida individualmente, mas dentro do seu ambiente familiar. Ele está aprendendo lá sobre perdão. Então ele vai aprender também dentro da casa dele a perdoar os pais, né? Se o pai está aprendendo lá a ser fiel, ele vai trazer isso para dentro da sua casa, né? Ele vai ser fiel à sua esposa, né? Ele vai ser fiel ao Senhor. Então, assim, isso é interessante. Aquilo que você aprende lá na igreja, aquilo que a igreja tem ensinado a você lá, é claro que você vai trazer para dentro da sua casa e isso vai ser bênção. Certamente isso vai ser uma bênção, né? Praticar tudo que o Senhor tem lhe ensinado na igreja dentro do seu lar, tá? A integração entre a família e a igreja é indispensável. Vamos lá, agora já é outro ponto, né? Nós citamos aí 1, 2 e agora no 3, né? Reforçando aqui o 1, a relação proveitosa, né? O 2, a relação agradável, ou seja, proveitosa, agradável, né? Entre família e igreja. No 3, indispensável. Proveitosa, agradável, indispensável. Aí eu citei até o exemplo desse meu colega, né? Se eles tivessem essa relação, se essa relação familiar deles estivesse aprendendo de Deus em uma igreja, né, se estivesse sendo edificado, se bênçãos dessa igreja estivesse adentrando no lar dele, essa relação com a esposa dele, né, esse respeito que ele tanto se surpreendeu, né, na minha relação, como a forma como a minha esposa me tratou na frente dele, essa relação de respeito e tudo, não seria surpresa para ele, né? Ele já estaria exercitando isso dentro do seu lar, né? Porque ele estaria aprendendo isso na igreja, né? Ainda que a esposa não fosse, mas ele seria uma testemunha de Deus ali dentro daquele lar, né? Algum ponto de luz ali teria dentro daquele lar, né? Então, essa integração ela é indispensável. Vamos lá para esse textozinho aí que eu marquei aí. Diz assim: com tristeza percebemos que muitas famílias estão se deixando influenciar por valores distorcidos e padrões mundanos, comprometendo com isso a missão que Deus legou à família. Nós temos sido contaminados. Por isso que ele colocou assim que a relação entre família e igreja é indispensável, para que você tenha um alimento espiritual em algum momento da sua vida. Mas vamos dizer, eu sei que é difícil, se você não tiver uma vida devocional diária, de buscar o Senhor, de buscar na sua palavra aí entendimento, né, crescer no conhecimento de Deus, vai ser difícil você se encher de Deus num culto de domingo, entendeu? Vai ser muito difícil isso. Eu sei disso, mas já é alguma coisa, entendeu? Já não posso dizer que não é nada. Então, talvez até nesse culto lá você aprenda que você tem que ter a sua vida devocional. Sua ligação com Deus tem que ser diária, constante, né? Tem uma música que nós cantamos que é assim: este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Você não pode deixar de respirar. Este é o meu respirar. O teu Santo Espírito vivendo em mim. Então, assim, o Espírito de Deus, ele vai causar em nós uma fome de conhecer mais de Deus, um desejo de ler mais a palavra de Deus, de buscar mais ao Senhor, né? E essa busca ela tem que ser individual. E se essa música é individual, você vai crescer individualmente, e isso vai ser bênção dentro da sua família, você vai ser bênção dentro da sua igreja, e você vai ser bênção onde você estiver, porque você vai aprender de Deus para poder testificar disso no mundo, né? Para as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Você é uma testemunha viva disso. Mas essa influência aí, né, o autor colocou aí, que ela tem sido, pelo contrário, né, ela tem sido até danosa. Nós temos às vezes absorvido valores mundanos, comprometendo a missão que Deus legou à família, né? Que valores mundanos são esses? Nós citamos lá. Nós já citamos aqui na lição. Infidelidade é um deles. Promiscuidade é um deles. Entendeu? A falta de perdão é um deles. Então nós temos enfrentado isso aí. O egocentrismo é um deles, né? Se você achar o dono da verdade, você é o centro das coisas.
Então nós temos enfrentado aí essa, essa influência negativa, né? Que o diabo tem trazido para dentro do nosso lar, né? E isso tem influenciado também as igrejas, né? Infelizmente, irmãos, isso é uma verdade. Primeiro, negligência. É isso que eu estava falando. Quando a família se torna acomodada e desinteressada, negligenciando as atividades e o compromisso com a igreja, né? O texto você vai ver lá na frente ali que ele cita a igreja aí, né? O que é importante para você hoje? Colocar dessa forma assim. Você tem sua família. E você tem que dar atenção à sua família, você tem que conviver com a sua família, você tem que crescer com a sua família, estudar a Bíblia com a sua família, você tem que testemunhar de Deus dentro da sua casa. Mas essa importância da família, irmãos, não pode negligenciar o seu compromisso com a igreja também não, tá? Você tem compromissos dentro da igreja. Quando você se torna, por exemplo, membro de uma igreja, você está assumindo um compromisso dentro dessa igreja, né, com essa instituição. E você tem essas responsabilidades. Aí, o que é que acontece? Estava até conversando essa semana com um irmão, uma irmã nossa, e eu falei sobre isso, né? Tem crente cristão, não falar crente não, vou falar cristão, marcando o aniversário do filho no dia do culto, no domingo de noite. Eu não vou, irmãos. Eu vou ser sincero, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou deixar de ir para o culto para ir para o aniversário de alguém que sabe que eu sou cristão, que eu tenho o meu momento de culto no domingo à noite, lá com os meus irmãos na igreja lá. Aí o cara vai e marca o aniversário do filho no horário do culto. Eu não vou. Já teve fatos até de. Minha sobrinha, ela sabe que eu sou evangélico, né? Ela sabe que eu sou cristão. E ela sabe que eu cultuo ao Senhor no domingo à noite. Aí ela, pô, marcou o aniversário do filho no domingo à noite. Eu disse, meu filho, então você me excluiu. Você já sabe que você me excluiu, né? Mas mesmo assim, quando terminou o culto, né? E isso é outra preocupação também, que você não pode estar no culto apressado do culto terminar para você poder ir para um aniversário, para uma celebração desse tipo, né? Eu não faço isso. Então eu cheguei no aniversário super tarde, que eu fiz todas as minhas obrigações na igreja, né? Que eu tenho minhas obrigações lá, eu assumi responsabilidades lá, então eu tenho que cumprir com minhas responsabilidades, as responsabilidades que eu assumi lá. E depois que eu cultuei ao Senhor, que eu cumpri com as minhas responsabilidades, aí eu peguei meu carro e dei uma passada no aniversário. Já tava acabando. Aniversário de criança, já tava tudo acabando já. Tá tudo empacotado já. Mas eu fiz como é que dei essa atenção, né? Fiz esse gesto aí para ela entender também que ela também é importante para mim. Mas o Senhor vem em primeiro lugar. Os meus compromissos com os meus irmãos na igreja também tem a sua importância na minha vida, né? Tem que vir também em primeiro lugar as responsabilidades que eu assumi. Primeiro a responsabilidade que eu assumi. Depois a gente vai para essas diversões, para essas programações mais light, né? Mais tranquilas. Então é uma deixa aqui, né? Um conselho que eu lhe dou. Se você é cristão, não crie programações no único dia que nós temos de cultuarmos ao Senhor. Não crie programações nesse dia. Eu deixei de ir para tinha eu tinha um jogo de um futebol e eu gosto muito de jogar, brincar de bola. E eu tinha um jogo que era no domingo de manhã, repare. No domingo de manhã. O que é que isso causava muitas vezes? Ou minha esposa saía cedo comigo e eu deixava ela na casa dos pais, para quando eu saísse do jogo pegar ela e a gente ir pra igreja, né, pra escola dominical. Ou às vezes ela ficava em casa, né? Eu ia sozinho, porque eu saía do jogo e às vezes chegava atrasado na igreja. Ou seja, o negócio não estava muito bom, não estava sendo muito edificante. Ou seja, eu estava esquecendo um compromisso que eu tinha com o Senhor no domingo, né? De ir à escola dominical e aprender mais de Deus. E às vezes eu teve situações em que eu era responsável pela aula, né? Então, às vezes você sai de um clima tão aguerrido num jogo de bola que você perde um pouco dessa, sei lá, dessa calma, dessa paz, dessa tranquilidade que você tem que ir até a casa do Senhor, né? Ou se preparar, né, para uma aula, né, que você vai dar. E eu perdi um pouco disso aí. Aquilo não estava sendo muito edificante, não, irmãos, para minha vida. Então eu tenho que escolher. Não, meu irmão, vou servir ao Senhor.
Vou servir ao Senhor. Esse é meu dia do Senhor. Se aparecer alguma coisa no sábado, durante a semana, à noite, que não vai atrapalhar, né, meu serviço com Deus, minha comunhão com o Senhor, beleza. Mas no dia do Senhor, no dia do culto, no dia da escola dominical, eu vou e arranjo alguma coisa para fazer. Não, meu irmão, não. Isso não condiz. Não convém que seja assim. Entendeu? Eu não concordo com isso, não. Vamos lá. Existe até um fato interessante que minha mãe estava morando no interior e às vezes meus primos lá, né, meus parentes lá, eles diziam para eu ir no domingo para poder visitar a igreja dele. Eu só fui uma vez, visitar a igreja deles. Né? A igreja que minha tia frequenta mesmo, eu não visitei ainda. Por quê? Porque é no domingo. Se fosse um culto lá no sábado, no trabalho no sábado, eu até iria. Mas é no domingo. No domingo eu tenho minhas responsabilidades aqui. Eu tenho que a minha família, só eu que dirijo. Então, eles dependem de mim também, às vezes, para ir para a igreja. E quando não tem um abençoado aí como o Reinaldo, né, que sempre nos ajudou aqui, nos deu uma caronazinha quando a gente precisou, e outras pessoas mais, outros irmãos que até vieram me buscar aqui, João, Rogério e tantos outros aí que eu posso citar aqui que nos abençoaram, né, com carona, quando eu precisei. Mas assim, é uma responsabilidade minha, né, irmãos? É uma coisa minha. Eu tenho que conduzir a minha família para a igreja, né? Então, eu tenho que assumir esse compromisso diante de Deus e diante da igreja e diante da minha família também, né? De ser aquele que vai conduzir, levar, estimular, né? Empolgar, né? A minha família a frequentar a igreja, a ir para a igreja. Eu estou falando demais, né? Bom, vamos lá. Como é a família? Como é a família quem fornece os membros da igreja, né? Então os pais estão dando um péssimo testemunho aos filhos. A família que fornece os membros da igreja. Não é verdade isso? Se as famílias deixam de ir à igreja, né? Se as famílias deixam de se tornar membros de uma igreja, né? Quem é que vai ser membro dessa igreja? Só temos as famílias. Só somos nós, irmãos. Nós somos os membros da nossa igreja. É nós que o Senhor quer usar lá na igreja. É nós que o Senhor, não sei nem se é nós ou é a nós, né, que o Senhor quer usar dentro da igreja. Eu acho que é a nós, né? Deus quer nos usar dentro da igreja, dentro das nossas famílias, né? Ele quer nos usar como vasos de bênção. E vem essa exortação de Hebreus aí 10, 25, e diz assim: Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Não deixe de ir à igreja, né? Não deixe de ir à igreja. Aí é a parte na negligência que a gente falou, né? Negligenciar. Obstinação. Vamos falar um pouquinho aqui sobre obstinação. Diz assim: quando pessoas ou famílias nutrem contendas e rixas na igreja, desonram a Cristo e prejudicam a comunhão. Nosso testemunho contagia a família para o bem ou para o mal. Vocês já ouviram falar de pessoas que falaram tão mal da igreja que os próprios filhos pararam de ir à igreja? Por quê? Porque sempre que ele chegava em casa, ele começava a falar mal do pastor, da pastora, dos presbíteros, de algum irmão, de outra pessoa, de um ministro de louvor. Começava a falar mal. A minha igreja não faz nada, né? A igreja morta, não sei o quê. E começava a compartilhar isso dentro de casa. E o que é que acontece isso? Isso vai contagiando. Isso vai contaminando a sua família contra a igreja. Que você faz parte, que você é membro. Então, muito disso aí é você. Então, cuidado. Eu até escrevi aí do lado, nem lembrei que ia sair né? Fala mal da igreja em casa, fala mal do pastor em casa, fala mal dos presbíteros em casa, fala mal do ministério de louvor em casa, fala mal dos diáconos em casa, fala mal dos irmãos em casa, entendeu? Cuidado com o que você tem levado para dentro da sua casa. Cuidado com o que você tem testemunhado dentro da sua casa. Isso vai ser absorvido pela sua família. Isso vai ser absorvido principalmente pelos seus filhos. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Antes de você abrir a sua boca, pense no que você vai falar, né? Medite, tenha discernimento do Senhor, se aquilo é edificante ou se não é. Entendeu? Se não for, irmãos, é melhor que você se cale. É melhor que você se cale. Tem um texto aí que ele colocou para nós, aí o autor colocou para nós, que é 1 Coríntios 3:3, 11:17 ao 18. 1 Coríntios 3:3 e 1 Coríntios 11, do 17 ao 18. Né? Esse eu vou ler, tá? Havendo entre vós, veja só, havendo entre vós
ciúmes, contendas. Não é assim que sois carnais? Eu não posso elogiá-los. Eu não posso elogiá-los. Paulo está falando isso à igreja. Para nós, vou dizer assim, se nós estivermos enquadrados aqui nisso. Eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal. Olha que coisa triste, irmãos. As reuniões, vamos dizer assim, os cultos na igreja, né, fazem mais mal do que bem. Há grupos de pessoas que estão brigando. Muito triste, né? A gente saber disso, né? A gente entender e perceber que isso realmente acontece dentro da nossa igreja, né? As nossas reuniões às vezes entristecem até o Senhor, né? É muito difícil isso para nós. Não sei nem se eu estou demorando muito aqui, irmão, nessa lição. Deus tenha misericórdia. Vamos para o terceiro ponto, o secularismo, tá? Pra gente já tá terminando, irmão, já tá terminando já. Secularismo, aí vem aí, né? Quando as pessoas, quando o perigo, né, está presente quando as famílias, as pessoas preferem as programações do mundo às promovidas pela igreja. Preferem a companhia dos incrédulos à dos irmãos. Aquilo que eu estava falando um pouquinho, por exemplo, sobre essa questão de aniversários, né? E festas promovidas pela sua família, que muitas vezes não é cristã. E se for cristã também, misericórdia, porque está concorrendo com a igreja, né? Está criando concorrência com a igreja. Então, isso é pior ainda. Então, muito cuidado. Prefira a casa do Senhor, né? Prefira a casa do Senhor. Prefira a companhia dos seus irmãos em Cristo. Não estou dizendo que você não vai ter amigos no mundo. Não estou dizendo que você não vai ter pessoas próximas a você. Não estou dizendo que você não vai testemunhar de Deus para a vida dessas pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho testemunhado do Senhor para os meus amigos. Eu tenho feito isso, tenho tentado, tenho buscado isso. Com oração, com jejum, com a prática daquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Eu tenho tentado, irmãos. Não sou santo, né? Todos nós sabemos, não somos santos, somos pecadores, mas eu tenho tentado isso. Prefiram estar na companhia dos seus irmãos. Prefiram, sempre que possível, estar na companhia dos seus irmãos, tá? Porque agora, quando você tiver a oportunidade de testemunhar de Deus, não deixe de ir a um aniversário, a uma festa de um primo, a uma festa de um irmão. Não deixe de ir e testemunhar de Deus, que você também é alegre, que você também é feliz, que você também sabe festejar. Agora, eu só não concordo de você trocar isso pelas programações da igreja. Você preferir esse ambiente do que a programação da igreja, né? A igreja é um momento que você vai se edificar. Então deixe para fazer depois da programação da igreja, né? Ou tente ver se consegue entrar em consenso para fazer em um dia diferente, né? E em outro momento, até a festa dele foi no domingo. Ah, mas no sábado eu vou lá visito ele, né? Levo uma pizza lá para a gente comer junto e tal. Ou seja, não deixe de fazer aquilo que vai aumentar os laços de amizade, né? De carinho, de afeto com essas pessoas. Não deixe de fazê-lo. Mas tenha sabedoria para que você não negligencie, né, a sua vida enquanto membro da igreja, né, enquanto líder espiritual da sua casa, ou aquele que está conduzindo, né, os seus familiares ou a sua família à igreja. Eu estou falando líder, mas eu não estou citando aqui o homem, não. A mulher também tem a sua responsabilidade, principalmente num casamento misto, né? Então vamos lá. Cuidado com a secularidade, né? De você preferir coisas do mundo, né, coisas de fora, às programações da igreja. Então, muito cuidado com isso aí. Aí ele coloca aí, o autor coloca aí, eu grifei aqui também. O perigo está presente quando a família abre seus olhos, suas mentes e seus corações para programações malignas, obscenas, violentas, irreverentes da televisão. E isso aí você já sabe, televisão substitua por vários aparelhos de comunicação aí. Quando você se atenta para esse tipo de coisa aí, secularismo, valores mundanos que você está trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para você, para dentro do seu coração. Então, muito cuidado. Uma família secularizada prejudica a igreja. Isso vai ser reflexo da sua ação dentro da igreja. Desculpe, isso vai refletir, né? Isso vai refletir na sua vida, dentro da sua família e dentro da igreja, né? Quando você abre espaço para esse tipo de coisa aí dentro do seu lar, tá? Programações malignas, obscenas, violentas, irreverentes
Então essas coisas aí vão contaminar de alguma forma aí a sua vida, a sua família e consequentemente a igreja. E para finalizar, irmãos, né? Finalmente, acho que eu demorei demais nessa aula, mas Deus tenha misericórdia, que os irmãos tenham paciência comigo. O tema realmente é muito interessante. A conclusão diz assim: quando fizermos da igreja uma extensão da nossa família, a igreja, extensão da família, né? Uma continuidade da nossa igreja e fizermos da família uma continuidade da nossa igreja, repare, é recíproco, né? Eu faço da igreja uma extensão da minha família. E eu faço da minha família uma continuidade da nossa igreja. Então, com certeza, o destino do nosso país começará a mudar. Que legal, né? A igreja é uma extensão da minha família. E a família é uma continuidade da minha igreja. Olha só que bom, que gostoso. Que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, né? E eu quero citar uma frase. Eita, tirei o texto do lugar agora. Pronto, eu quero citar uma frase que eu acho que eu escrevi ela aqui para não esquecer, mas ela diz mais ou menos assim. Eu vi essa frase num filme que eu assisti. O nome do filme é Apocalíptico. Apocalíptico. É sobre um indígena, né? Uma civilização indígena que é capturada, né? Escravizada por uma outra. E no início desse filme ele faz uma frase bem assim, que uma grande civilização não pode ser conquistada por fora ou de fora, né? Ela começa a se destruir por dentro. Uma grande civilização não pode ser conquistada por fora. Ela começa a se destruir por dentro. E tem um texto que Jesus cita em Lucas, eu botei até ali, é Lucas 11:17, e esse eu vou ler, né, que eu faço questão, porque às vezes a gente pega uma frase assim, de alguém que citou e tal, só que essa frase é bíblica, irmãos. E a gente parece que não percebe. Jesus fala sobre isso. Ó, em Lucas 11:17, quando eu li essa frase eu lembrei logo desse texto do nosso Senhor, que ele diz bem assim, e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, né? Os fariseus estavam aqui dizendo que Jesus expelia demônio pelo poder dos demônios. Aí disse, e sabendo ele o que lhe passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividindo contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Então, assim, uma nação não se destrói de fora para dentro. Ela se destrói de dentro, né? De dentro para fora. Então, ela começa a se destruir por dentro. A família, se você não atentar, ela vai começar a se destruir por dentro. E a igreja, consequentemente, será destruída também. Se as famílias forem destruídas, a igreja também vai ser destruída. Então, ela começa a se, o diabo começa a trabalhar dentro, de dentro para fora. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Ele começa às vezes a trabalhar dentro da sua família. Você está abrindo brechas e ele começa a trabalhar dentro da sua família. E aí de dentro que ela começa a se destruir. Você começa a ter uma visão errada do reino de Deus, das coisas de Deus, não começa a experimentar essas coisas de Deus dentro da sua casa. E aí você mesmo começa a destruir sua família, a sua esposa começa a destruir sua família, né? Então, muito cuidado, muita atenção, irmãos, com isso, com a sua família, com a igreja. Essa relação ela é recíproca, ela é edificante, né? Quando ela é sadia, quando ela é sadia, quando ela é moldada pela a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo de Deus em nós. Então, busque sabedoria do Senhor para servir a sua igreja, para não se destruir, né? Que Deus os abençoe, que Deus nos dê um dia de paz, que eu não tenha aí ocupado muito tempo dos irmãos, acho que foi 1h20 essa aula, mas que os irmãos possam desfrutar aí e serem edificados como eu fui por essa lição. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe sempre e que a paz do Senhor esteja em todos vocês, em todos os seus corações, irmãos. Bom dia a todos.